bem-vindo ao Palpites de Livros aqui na TV Cidade de Farroupilha. Eu sou Natália Bon, apaixonada por livros, e vim aqui compartilhar algumas histórias e algumas ideias minhas sobre as minhas leituras. Vamos falar um pouquinho sobre Jogos Vorazes, algumas dicas de leitura e, claro, o personagem que inspira do episódio de hoje. Antes de falarmos do livro do episódio, vamos nos deleitar com as palavras de Mário Sérgio Cortella no livro Sabedorias para Partilhar? O texto de hoje fala sobre oportunidades. O nome é Procurar Bons Ventos. De onde vem a palavra oportunidade? Veio do nome de um vento. Os romanos tinham o hábito na antiguidade de dar nome aos ventos. E um vento que eles apreciavam imensamente, que levava o navio em direção ao porto, era chamado de ob portus, o vento oportuno. O que é oportunidade? É quando você pega o vento favorável, aquele que o leva para o porto. O vento inoportuno é aquele que lhe tira da direção do porto. O que é porto? O porto, assim como uma porta, é segurança, é entrada e saída. É aquilo que o impede de ficar estanque na coisa mais perigosa que existe, que é ser prisioneiro da indigência mental e da falta de opções. O porto ou a porta impede que eu fique isolado, que eu fique ilhado, sem alternativa de melhoria. É sempre importante refletir depois de ler um texto. Então, o que nós poderíamos tirar deste texto aqui? Sobre oportunidades. Que as oportunidades, elas vão sempre estar levando a um caminho de melhoria, a um caminho diferente. Então é importante agarrar aquelas oportunidades que vão nos fazer bem, que vão nos levar a um caminho melhor. Claro, essa é a minha opinião e eu acho extremamente importante que cada um reflita sobre este texto aqui e veja o que acha que significa para si, o que isso aqui pode trazer de bom para si próprio. Agora é hora de falar do livro do episódio, que hoje é Jogos Vorazes, de Susan Collins. Jogos Vorazes é uma trilogia, então a história não acaba nesse único volume. Do que se trata Jogos Vorazes? Jogos Vorazes é uma distopia, um mundo pós-guerra que foi reorganizado em 12 distritos e uma capital. Todos esses 12 distritos são subjugados à capital. A capital é aquela que detém todo o poder e os 12 distritos são aqueles que trabalham para sustentar a capital. A capital teme muito uma revolução, pois anteriormente uma já ocorreu. Então, como forma de controle e repressão, a capital criou os Jogos Vorazes, onde 2 tributos jovens de 12 a 18 anos, um menino e uma menina, de cada um dos distritos, era sorteado e levado até a capital para lutar até a morte, somente havendo um vencedor. Então 23 crianças, pois eram tão jovens, tão novas, teriam seu destino selado ao seu nome ser sorteado na colheita. A colheita era essa cerimônia de sorteio de cada um daqueles tributos. A personagem principal de Jogos Vorazes é Katniss Everdeen. Nesse primeiro volume, sua irmã Primrose, de 12 anos, em seu primeiro ano de colheita, foi selecionada para ir aos Jogos Vorazes. Katniss, então, se voluntaria para ir no lugar da irmã, pois ela sabia que se a irmã fosse, ela morreria.
Durante o livro, nós vemos os desafios que Katniss tem que enfrentar ao longo dos jogos antes e vemos o quanto a capital é cruel. Vemos o quanto a capital é diferente dos outros distritos, pois Katniss vivia no distrito mais pobre, ela passava fome e isso era comum no distrito dela. Enquanto, em contraste a isso, nós vemos a capital que comia muito, tinha comida em abundância e até em excesso. Tratando um pouco mais da profundidade desse livro, o que ele significa, a gente tem que olhar que ele é uma caricatura da realidade. Não dá para dizer que ele é 100% fiel ao que acontece, de forma alguma. Podemos ver muito dessa caricatura que esse livro faz com a capital. As pessoas da capital se vestem de uma forma muito diferente, utilizam perucas muito coloridas, fazem várias alterações em seus corpos, várias cirurgias de modificação e, como foi falado, gastam os recursos. Realmente, chegam a gastar, não só consumir aquilo que tem em abundância, mas gastar. Nós podemos ver que isso é, claro, de forma exagerada, um retrato da sociedade. Que existem pessoas, sim, que vivem modificando os seus corpos, que vivem buscando esse padrão diferente, que seguem a moda à risca, uma moda que muitas vezes é considerada esquisita por algumas pessoas, ou por grande maioria das pessoas, mas seguem da mesma forma. E, às vezes, gastam, sim, produtos, alimentos, essas pessoas que têm possibilidade de adquirir mais. Então a gente pode ver que sim, está retratando de forma exagerada uma realidade que está em contraste com as pessoas que passam fome, tanto no livro quanto na realidade. Porque enquanto existem pessoas que estão consumindo os recursos de forma exagerada, existem pessoas que estão passando fome, estão na miséria, que lutam para conseguir o mínimo, enquanto tem pessoas que desperdiçam. Então não tem como ler esse livro sem utilizar de um olhar crítico, porque o livro é uma crítica ao que a gente vive. O livro traz a ideia das crianças lutando até a morte para a diversão da capital. Claro que na realidade a gente não vê crianças lutando até a morte na televisão. Só que existem vários programas de entretenimento que consistem, às vezes, até no sofrimento das pessoas. Consistem em brigas e esse tipo de coisas. Um exemplo que a gente pode ter é o Big Brother. Claro, o Big Brother não tem violência assim, né? Mas o Big Brother tem o próprio jogo da discórdia, que agora se tornou Sincerão, que é justamente para as pessoas brigarem ali. É um momento para as pessoas brigarem por entretenimento. Então a gente pode fazer uma comparação que sim, existem programas e aqueles outros realities, aqueles de sobrevivência mesmo que existem, como Largados e Pelados, que as pessoas têm que sobreviver na selva e outros do gênero, que as pessoas estão assistindo por diversão, outras pessoas passando por desafios, passando por dificuldades. Então dá para ver que existe uma semelhança ali. Claro, nenhum desses programas existe morte de fato envolvida, proposital, assassinato, como existe no livro, como existe nos Jogos Vorazes, claro, mas tudo a gente pode relacionar. A gente pode ver, nossa, esse livro ele fala disso e não tá tão distante assim da nossa realidade. Existem pontos que se assemelham. A própria protagonista, Katniss Everdeen, que passava fome, pode ser relacionada com qualquer pessoa que passa fome, porque ela tinha 16 anos e tinha que sustentar a família. Quantos jovens da mesma idade dela, ou até mais novos, não tem que fazer isso? Não tem que ajudar a família a conseguir dinheiro e alimentos, que estão na extrema pobreza. Quanto desse livro a gente não pode olhar que tem relação com a sociedade e é uma crítica a toda essa construção que existe? Claro que o livro ele não é
somente críticas. O livro tem as partes divertidas, tem as partes tristes que são do próprio livro, não necessariamente uma crítica a alguma coisa que acontece na sociedade. Mas tem esse lado também. Eu, por exemplo, já tinha visto os filmes antes de ler os livros, o que eu considero um erro, porque eu prefiro muito mais ler os livros antes de ver os filmes que derivaram deles. Mas eu amei os livros e não tem comparação. Filme e livro são parecidos, são, mas os livros incríveis. Vou me deter somente a esse primeiro livro, porque quem sabe mais pra frente eu possa trazer aqui os próximos volumes. A escrita da Susan Collins é maravilhosa. Assim, é justamente o tipo de livro que eu gosto de ler. O jeito de escrita que eu gosto de ler, não tenho nenhuma crítica a fazer quanto a isso. Katniss é muito bem desenvolvida, é uma personagem profunda. Ela não é daquelas personagens que não dá pra entender os motivos das ações dela, até porque a gente tá dentro da cabeça dela. A história é na perspectiva dela. Então, se fosse difícil de entender as ações dela estando dentro da cabeça dela, seria um livro mal escrito, mas não é o caso. O desenvolvimento da narrativa é muito bem feito. Eu não encontrei nenhum problema de coerência ao longo do livro. E eu achei a história muito interessante. Ela aprende mesmo. Antes dos jogos já é interessante. Durante os jogos, então, é uma adrenalina ali. Toda hora tá acontecendo alguma coisa e toda hora é uma preocupação. Então, ler esse livro é entrar em um novo mundo. Então tem que estar preparado, assim, pra se fixar ali na história, se prender ali da história e terminar o livro, porque às vezes é difícil de largar ele. Indico demais. Leiam. De verdade. Não é um livro só para jovens. Eu acredito que é um livro para praticamente todas as idades. A partir ali dos 14 anos, né? Uma criança ler, não sei se seria tão bom. Acho que não é tão leve assim. Mas a partir dos 14 anos, 12, 14, já tá ótimo. Já é maravilhoso adentrar nesse mundo aí dos Jogos Vorazes. Eu tenho algumas indicações para fazer. Eu trouxe aqui um livro específico, mas a gente não precisa se deter só a ele. Como eu disse, é uma trilogia. O primeiro se chama Jogos Vorazes mesmo. O segundo, Em Chamas. E o terceiro, Esperança, A Esperança. Então, você leu o primeiro e gostou? Leia o próximo, leia o terceiro. Confie em mim, vale a pena. É uma trilogia maravilhosa. Vale muito a pena. E cada um deles vai fazendo uma crítica a pontos diferentes da nossa sociedade, claro, de forma exagerada, extrema, porque é um mundo diferente, é um mundo em que as coisas são muito mais complicadas do que no nosso. Mas, ainda assim, dá para olhar para a nossa sociedade com base nas coisas que são ditas nesse livro. Então, fica a dica. No Personagens que Inspiram de hoje, vamos falar sobre Katniss Everdeen, a protagonista de Jogos Vorazes. Como eu falei um pouco antes, ela tinha 16 anos e já tinha que sustentar a família. Isso quando o livro está se passando, ela tinha 16 anos. Mas ela já tinha que sustentar a família desde os 11. Falando um pouco da história dela, a gente pode ver o quão difícil foi, como pode ser comparado com pessoas que passaram pelo mesmo. Katniss Everdeen perdeu os pais com 11 anos e a sua mãe entrou em uma depressão. Ela tinha uma irmã nova, Primrose Everdeen também, e ela tinha que adquirir alimentos, ela tinha que dar um jeito, porque senão ela ia morrer de fome, porque a mãe dela estava num estado que não conseguia fazer nada, ela não conseguia trabalhar, ir atrás de recursos para as meninas não morrerem de fome e ela própria não morrer de fome. Então a Katniss tinha que arranjar as coisas. Ela ficou extremamente magra, extremamente mal. Ela quase morreu de fome. Ela aprendeu a caçar. Ela, na verdade, melhorou as habilidades que ela já tinha, que o pai dela ensinou ela. Ela foi aprimorando para que ela pudesse
trazer sustento para a família dela. Aí, além de caçar para que a família dela sobrevivesse diretamente comendo aquela comida que ela caçou, ela vendia também esquilos e outros animais que ela caçava para que a família conseguisse dinheiro. A Katniss é um retrato de pessoas que passam por situações de vulnerabilidade econômica, alimentícia, de pessoas que não têm uma renda tão grande, de jovens que não têm pais presentes, ou então que os pais não conseguem sustentar os jovens por si só. Às vezes as crianças largam a escola para conseguir, junto com os pais, adquirir alimentos, adquirir dinheiro para que possam continuar sustentando a casa que tem. Então, ela se assemelha a muitas pessoas que passam por situações de pobreza, que podem até ter morrido de fome, porque no caso da Katniss, ela quase morreu de fome, mas a gente sabe que existem diversas pessoas no mundo que morrem por causa da fome, porque não tem alimento. Então, é muito importante ver uma personagem forte assim, não só para que a gente possa, muito bem, parabéns, ela é maravilhosa, ela sustenta a família, mas também para que a gente possa ver, nossa, isso não é justo, né? Uma menina de 11 anos até os seus 16 ter que sustentar a família, ter passado fome. E a gente olhar que na sociedade que a gente vive isso também acontece e é muito comum. Isso não é nem um pouco justo, isso não é nem um pouco legal. Então não é só pra gente olhar e falar, nossa, ela é forte, que legal, que incrível. Não, ela é forte sim, a gente tem que dizer que realmente ela aguentou a barra. Mas a gente também tem que olhar ali um pouco com um olhar crítico de, nossa, a capital deixou muitas pessoas passarem e morrerem de fome. A capital não interviu ali. E na realidade, como estão sendo, é para pensar, cada um pensar assim, como estão sendo as intervenções quanto a isso? E quão injusto é as pessoas passarem fome ao mesmo tempo que outras estão jogando dinheiro fora, assim. Desperdição. Não é triste, não é injusto. Então, Katniss inspira porque ela mostra a realidade de várias pessoas e sim, por ela ser forte, por ela ser corajosa, por todas as suas características positivas. Porque Katniss é encantadora. No Conselhos Literários de hoje, eu vou falar um pouquinho de por que ler. Qual o motivo? Trazer alguns. E usando exemplos vindos do próprio livro que eu falei hoje. Você aí que não gosta de ler, que decidiu ver esse programa porque achou que podia ser interessante. Eu tenho uma pergunta, por que você não lê? Pensou um pouquinho? Se não tem uma resposta, então eu te trago aqui motivos para ler. A leitura, ela não é só para melhorar questão gramatical, questão de coerência, até mesmo a forma de falar, ou então, para ver críticas, no caso desse, para ver críticas não, para ter um olhar crítico, né? A leitura, ela também te transporta para um novo mundo. Tem gente que gosta de ver filmes, eu gosto, mas eu prefiro os livros. Os filmes não te transportam para uma nova realidade. Os filmes, eles não trazem ali uma sensação, às vezes, de conforto, de felicidade. Claro, existem filmes tristes, mas não é um mundo novo que é divertido estar imerso nele durante o tempo ali de duração. Então, o livro também é assim. Só que o livro, ele precisa da tua imaginação. Então, o livro, ele vai te transportar, sim, para um universo novo, para uma realidade diferente, para algo que pode não ser comum para ti, porque Jogos Vorazes, como eu falei, tem ali algumas coisas que podem ser relacionadas à nossa vida, né? Mas existem outros livros que têm elementos muito menores que podem ser relacionados.
livros que falam sobre espaço, assim, uma vida no espaço mesmo. Ou então sobre monstros, sobre coisas que são muito diferentes do que a gente vive. Então, se inserir num mundo que a gente nem imagina em viver, assim, não pense que a gente vai viver num mundo assim. Por pura diversão, lê por pura diversão. Então a leitura, ela não é só algo para adquirir mais conhecimento. Claro que sim, também é. Mas a leitura também é sobre conhecer novas coisas. Rir, chorar, ficar bravo. Porque existem livros que a gente fica, meu Deus do céu! Por que esse personagem fez isso? Meu Deus! Então o livro é para isso. É para descobrir novas coisas. E além disso, o livro ele vai ajudar na tua criatividade. Porque tá lendo ali o livro, claro, alguns dão mais informações sobre aparência, lugares do que outros. Mas o livro ele vai tentar, pelo menos, te fazer visualizar ali uma pessoa, um lugar. E isso é maravilhoso para o teu cérebro trabalhar a tua criatividade. Porque quando a gente vê um filme, apesar de, tá pensando, nossa, o que vai acontecer? Que isso sim envolve a criatividade. Tu já tá vendo ali, pronto, tá vendo o filme de carros. O filme, Carros, que tem o Relâmpago McQueen. Tá vendo o Relâmpago McQueen, ele é daquele jeito, ele é vermelho, ele tem ali o raio do lado, tá vendo? Agora, se tu lê um livro sobre carros, e tá ali escrito, o Relâmpago McQueen é vermelho, tem assim, assim, assim. Claro, tu vai imaginar daquela forma que tá escrita, ou pelo menos é o que se espera, mas não vai ser igual àquela imagem que o autor tinha quando escreveu. Cada um vai ter uma ideia diferente de como é aquele personagem, de como é aquele local. Então isso é muito interessante e exercita a criatividade. Isso é ótimo. Por isso que também falam sobre estimular a leitura, porque ela vai ajudar em muitos aspectos, além de trazer a diversão ali, um momento de lazer. Então, leia, que é maravilhoso para sua vida, vai adicionar muitas coisas boas, vai te trazer uma energia boa, porque ler é satisfatório. E, claro, vai te ajudar com aqueles aspectos que eu trouxe. Fala, escrita, a própria gramática, vai te ajudar também na criatividade, claro, que eu acabei de falar. Então, são vários aspectos que envolvem a leitura. Os livros são vários universos diferentes que a gente pode se transportar quando está entediado ou quando a gente quer conhecer alguns fatos sobre alguém, sobre um personagem mesmo que nem existe. Então, pegue aí algum universo e leia. Leia um pouquinho assim, pega, abre o livro, dá uma lida, vê se você gosta. E se não, bom, que pena, porque livros são maravilhosos. Virando as páginas do nosso episódio, chegamos ao fim. De hoje, claro. Você sabe, temos um horário marcado aqui na TV Cidade de Farroupilha. Vem aqui para assistir os próximos episódios, as próximas edições do Palpites de Livros. Até a próxima! Te aguardo!